Rapaziada, tranquilidade. Professor José Carlos Flauzino, né? Hoje o quê? Qual é o foco? Exercício. Claro que terá a explicação do exercício, é óbvio. Porém, vai ter alguns itens, né, que eu não posso resolver o item, explicar perfeitamente o A, B, C, D. Por quê? Porque senão perde muito tempo e não consigo fazer os exercícios, tranquilo? Alguns eu vou explicar bem direitinho, A, B, C, D. E outros eu só explico a questão que é a certa, tá? Porque senão eu consigo só resolver 6 por aula, né? 7. Aí não dá, tranquilo? Então, partiu? Vambora. Vamos que vamos, parceiro, o negócio é sério. Vamos lá. Questão de crase. Professor, crase cai em concurso? Adivinha? Claro que cai. Crase cai em concurso. Então, bora. Concurseiro que é concurseiro, claro, na minha opinião, ele não faz a questão pela ordem, né? Primeira ordem, não faz questão pela ordem. Ele faz questão por eliminação, tranquilo? Como assim eliminação, professor? Você vai ler a questão e vai ver aquela que você tem certeza que é e que não é. A mais fácil. Vamos lá. Não nos víamos há tanto tempo que, à primeira vista, não a reconheci. Na minha concepção, reconhecer é o mais fácil. Por que é o mais fácil, professor? Porque reconhecer é verbo. E não haverá crase antes de verbo. Tranquilo? Então já não pode. Olha? Então já não pode ser a letra B e nem a letra C. Por que não pode ser a letra B e nem a C? Porque o A com H ele se refere a tempo passado ou quando puder trocar pelo verbo existir. Então, olhe pro tio, Flau. Olhe pro tio. O A com H é quando for tempo passado ou quando puder trocar pelo verbo existir. Há 2 anos não vejo Tereza. É A com H, porque é tempo passado. Há uma mulher na sua loja. Existe uma mulher na sua loja. Então, A com H é quando for tempo passado ou quando eu puder trocar pelo verbo existir. Tranquilo? Partiu. Não nos víamos há tanto tempo. Então, esse A é A com H. Por que, prof? Porque é tempo passado. Então, já não é o item A, é o item D de dado. Professor, não concordo com o senhor, não. E por que você não concorda comigo? Porque primeira vista não é um numeral? Opa, papai. Não tem crase antes do numeral cardinal. Não haverá crase antes do numeral cardinal. Primeira não é numeral cardinal, é numeral ordinal. Então, numeral cardinal não tem crase. Primeira é numeral ordinal. Flauzino, mas isso não tem em nenhuma gramática não, Flauzino. Então, olhe pro Flau, olhe pro Flauzino. Se você tiver uma gramática de um cara chamado Nilson Teixeira, uma capa azul, onde tem um DVD na capa, um CD, tá certo, na capa, você vai ver que ele diz que amor à primeira vista tem crase. Então, à primeira vista, à segunda vista, tem o acento grave. Tranquilo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Nilson Teixeira. Qual é a editora? Não vou falar, porque eles não me dão um centavo para fazer propaganda para eles, tá certo? Então cuidado com isso. Não haverá crase antes do numeral cardinal. Cardinal. Primeira é numeral ordinal. Ordinal pode ter. Cardinal também pode ter? Até pode. Tem uma exceçãozinha, né? Se você tiver a gramática de um cara chamado Domingo Pascoal Segala, novíssima gramática, capa vinho, você vai ver a exceção lá. Porém, por enquanto, vamos focar aqui. Tranquilo? Partiu. Então, o gabarito, qual é o item? D de dadinho. Tranquilo? Ah, professor, tranquilo. Próxima questão. Garanto a você que compete a ela, pelo menos a meu ver, tomar as providências para resolver o caso. O mais fácil, claro que é o você, porque você é um pronome de tratamento. Não haverá crase antes do pronome de tratamento. Então já não pode ser o item B. Ih, mó pai, ó. Só eliminou uma. Vamos ter calma. Flau, diga, pai. Tem exceção? Tem.
é a palavra senhora ou a palavrinha senhorita. Olhe para o flau-flau, por favor. Não haverá crase antes de pronome de tratamento. Exceção, senhora e senhorita. Tranquilo? Não haverá crase antes de pronome de tratamento. Exceção, senhora e senhorita. Beleza? Professor, todos os gramáticos só trazem senhora e senhorita? Não. Outros trazem a palavra dona. Senhora, senhorita e dona. E a grande minoria traz dama e madame. Então, senhora, senhorita, dona, dama e madame. Mas a grande maioria traz senhora e senhorita. Mas você vai ver dona, dama e madame. Tranquilo? Pronome de tratamento não tem crase. Exceção aqueles que eu falei. Partiu? Partiu. A ela não tem crase. Por quê? Porque ela é um pronome. Então elimina a letra C e elimina a letra D. Gabarito é o item A. Tá certo? Gabarito é o item A. Belezinha? Beleza, prof. Vambora. Ixi, agora mudou. Agora não é mais concordância, não é mais crase. Agora é concordância verbal. Tranquilo? Vambora. É provável que espaço vagas na academia, mas não espaço pessoas interessadas. São muitas as formalidades a... Beleza. Vamos começar pela mais fácil, que eu acho que é a primeira. É provável que haja. Por que haja vagas e não hajam vagas? Haja. Quando o verbo haver puder ser trocado ou pelo verbo existir ou pelo verbo ocorrer ou pelo verbo acontecer, quando o verbo haver puder ser trocado por um desses três verbos, o verbo haver será obrigado a ficar no singular. Ah, entendi, professor. Quer dizer que tem que trocar pelos três? Não, meu amado. Tem que trocar por um dos três. Ou existir, ou ocorrer, ou acontecer. Tranquilo? Beleza. Já não é a letra A e já não é a letra B. Ou é a C ou é a D. Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar? Vamos. Mas não existe ou existem pessoas. Existem. Por quê? Porque pessoas vai ser o sujeito do verbo existir. Pessoas está no plural, então tem que ser existem. Ah, meu parceiro, então o gabarito é o item C. Formalidades a serem cumpridas. O que vão ser cumpridas? Formalidades. Então tá aí, ó. Caraca, professor. Professor, diga aí, parceiro. Eu achei que pessoas era o objeto direto. Não, senhor. Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Para que possamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a borrachinha doida? Apague borrachinha doida, apague borrachinha doida. Borrachinha, vai. Vai, borrachinha doida. Apaga, apaga. Só que barulho é esse? Tá apagando. Beleza. Apagar aqui. Voltou. Quando eu tenho o verbo existir, ocorrer ou acontecer, lá no concurso público, você já sabe que tem que ter sujeito. Como é que é, Flauzino? Então, olha para o Flauzino, por favor. Olha para o Flauzino. Quando eu tenho o verbo existir, ocorrer, acontecer escritos, eles terão sujeitos. Mas, Flauzino, eu aprendi assim, ó.
Existe uma mulher na sala. Existe o quê? Uma mulher, objeto direto. Eita, rapaz, misericórdia. Com o verbo existir, com o verbo ocorrer, com o verbo acontecer, tem que ter sujeito. Por quê? Porque esses verbos são intransitivos. Meu irmão, lá na sua prova apareceu existir, apareceu ocorrer ou apareceu acontecer, tem que ter sujeito. Tem que ter sujeito. Existir, ocorrer, acontecer. Tem que ter sujeito. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Professor, eu li um livro de um cara chamado Celso Pedro Luft, Gramática Resumida, da editora Não Vou Falar. E lá ele diz que o verbo acontecer pode ser VTI. Ô, rapaz, isso é coisa de faculdade, é coisa de outra pós-graduação. Como diz um parceiro aí, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você não quer dar aula de português, você quer ser servidor público. Foque no que a banca pede, tá? Ah, pessoal, o meu foco é aprender. Não adianta nada aprender sem passar, com todo respeito, tá? Ah, mas todo mundo que aprende passa. Será? Será que é assim? Não é possível que você não conheça alguém que você diz assim, meu Deus, como é que aquele cara passou no concurso público? Meu pai do céu, ó, como é que passou? Foco, parceiro, foco na banca, estude a banca, como é que cai. Não adianta nada saber muito se a banca não cobra daquele jeito. Tranquilo? Partiu? Partiu. Vambora. Então, qual é o gabarito que eu falei? C de casinha. Agora mudou, parceiro. Agora não é mais concordância verbal. Agora é concordância nominal. Beleza. Elas providenciaram os atestados que enviaram as procurações como instrumentos para o fisco colimados. Então, bora. Elas mesmas. Por que elas mesmas? Porque foram elas. E se fosse eles? Eles mesmos. Tranquilo? Então, elimina a letra B e elimina a letra D. Os atestados que enviaram anexos. Por que anexos? Porque quem foi que enviou? Ele enviou, quem foi? Foram os atestados. Se fosse as cartas, aí seria anexas. Se fosse o atestado, anexo. Tranquilo? Porque junto, anexo e incluso concordam com o termo a qual se referem. Então, olha pro tio. Junto, anexo e incluso concorda com o termo a qual se referem. A carta irá junta. A carta irá anexa. As cartas irão anexas. O documento irá anexo. Os documentos irão anexo. Tranquilo? Agora, tem que ter cuidado. Professor, e o em? Quando vem com a preposição em. Então, olha lá na lousa. Quando for em anexo, aí nós chamamos de termo invariável. Tranquilo? Agora, só é invariável com a preposição em anexo. Não existe em anexa e não existe em anexas. Existe em anexo. Logo, o gabarito é o item A de amoreco. Professor, bastantes. E isso existe? Existe. Existe não, professor. É claro que existe. Vamos aqui. Bastante. Vou botar aqui. Quando se refere ao substantivo. O bastante concorda com o substantivo. Flauzino, diga, por que o bastante concorda com o substantivo? Porque esse bastante será um pronome adjetivo indefinido. E quando bastante é advérbio, professor Flauzino? Vamos colocar aqui. Bastante é advérbio quando se refere ao verbo, quando se refere ao adjetivo,
ou quando se refere ao próprio advérbio. Professor, bastante vai ser o que mesmo? Advérbio. Advérbio é variável ou invariável? Advérbio é invariável. Invariável. Bora? Bora. Bastantes se refere a instrumentos. Instrumentos é substantivo. Quando bastante se refere ao substantivo, bastante é um pronome adjetivo indefinido e concorda com o substantivo. Por isso que o gabarito é o item A. Eita, professor. Tranquilo, ó, parceiro? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, vambora. Colocação incorreta. Preciso que venhas ver-me. Procuro não desapontá-lo. O certo é fazê-los. Sempre negar-me tudo. Eita, meu papai. Vamos aqui, então. Essa é uma questão muito polêmica. Por que polêmica? Porque não é uma palavra negativa. Porém, palavra negativa mais verbo no infinitivo, ou pode ficar antes, ou pode ficar depois. É polêmico. Por quê? Porque nós aprendemos que palavra negativa é um caso de próclise. Logo, ele quer incorreta, então a incorreta... Opa, calma aí. A colocação, preciso que me venhas. Olha que questão muito polêmica. Preciso isto. Isto é uma conjunção integrante. Opa, professor, então se é conjunção integrante, tem que ficar aqui. Não, pai, mas aqui são dois verbos. Ou pode ficar aqui, ou pode ficar aqui. Olha que pegadinha gostosa. Então essa está correta. Vou botar C de correto. Professor, então é a D. Mesma coisa. Fazê-los sair. Dois verbos. Não tem caso que atrai. Ou pode ficar aqui, ou pode ficar aqui, ou pode ficar aqui. Sempre. Sempre é um advérbio. Advérbio é um caso de prox. Prox é o pronome antes do verbo. Então tá aqui. Ó. Essa questão causa uma polêmica séria entre a B e a D. Mas muitos gramáticos defendem que palavra negativa mais verbo no infinitivo, ou antes ou depois. Tranquilo? Beleza? Então qual é o gabarito da incorreta? É o D de dado. Tranquilo? Beleza. Aponte a alternativa em que a palavra em negrito é uma conjunção explicativa. Deveria estar em negrito, mas os caras não colocaram em negrito. Porém, quem é a culpa? É a culpa do estagiário. Ô, estagiário, presta atenção aqui, rapaz. Tá errando aqui? Vambora. Claro que é brincadeira, né? A culpa é minha mesmo, né? Porque até o estagiário não existe. Assim que, já que e que. Já tá em negrito, professor. É porque eu tô sem óculos. Vambora. Aponte a alternativa em que a palavra em negrito é uma conjunção explicativa. Flau, quais as principais explicativas, Flau? Posso falar? Posso, não vou escrever. Que, porque, porquanto e o pois. Que, porque, porquanto, pois. Ei, ps, ei, ps. Que, porque, porquanto, pois. Ps, ei, que, porque, porquanto, pois. Aqui é o como. Tá lá? Não. Vaza, otário. Assim que tá lá? Não. Vaza, otário. Já que tá lá? Não. Vaza, otário. Opa, opa. Não se aborreça, que estamos aqui para ouvi-lo. Mas, Flauzino, tudo bem. É a letra D de dado. Mas só para um que tem 27 funções. Olha para o Flauzino. Para um que tem 27 funções. Onde você tirou 27 funções, Flauzino? Eu não. José Pereira Martins. As 27 funções do que? É o nome do livro. Top. Top. E aí, Flauzino, como é que eu vou saber que um que vai ser condição explicativa? Bisuzinho? Ei, baixinho, baixinho. Bisuzinho? Professor, eu não suporto bizu, eu prefiro dica. Oh, meu Deus. Só mudou... A semântica mudou, mas a ideia é a mesma. Bizu,
dica, conselho. Mesma coisa. Professor, mas bizu não presta. Meu filho, veja a origem da palavra bizu, de onde surgiu. Aí você fala comigo, tranquilo? Vambora. O que será explicativa quando o verbo estiver no imperativo e eu puder trocar o que por quê? Repita. O que será explicativo quando o verbo estiver no imperativo e eu puder trocar o que pelo porquê? Vamos lá? Não se aborreça. É um verbo no imperativo. Troque o que pelo porquê? Porque estamos aqui para ouvi-lo. Oh, que coisa linda! Então, esse que é explicativo. Por quê? Verbo no imperativo e trocou o que pelo porquê. Ai, prof, que loucura! Tá lindo! Então, bora. Bora. Assinale a alternativa cuja relação é incorreta. Eita, pai, agora, hein? Agora foi. Que. Professor, não cai função do que na prova, não. Ah, não cai, não? Então olha pra mim. Né? Um dia eu fui dar substantivo na aula. Aí a aluna disse assim, professor, para aí. Não cai substantivo, não tem edital, não. Ah, não, tem não. Cara, nem sempre você vai ver a palavra substantivo. Está em classe de palavra. Cai classe de palavra? Cai. Então pode cair a função do que está dentro daquela classe de palavra. O que pode ser substantivo? Pode. Então tá lá. O que pode ser pronome? Pode. Então tá lá. O que pode ser preposição? Pode. Então tá lá. Entendeu? Não precisa cair função do que. Tá lá dentro de classe de palavra, parceiro, tá? Professor, eu posso entrar com recurso? Pode, mas não vai ganhar. Mas o senhor falou que eu posso entrar com recurso? Com recurso pode, mas não vai ganhar. É igual quando alguém me perguntou assim, eu posso sair na rua pelado? Pode. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Pode, mas vai sofrer sanções penais, porque o poder pode. Posso entrar com recurso? Pode entrar com recurso em todas as questões, só não vai ganhar. Tranquilo? Partiu. Vem, acompanha comigo. Ei, vamos lá, estagiário, olha pra cá. Bora. Sorria as crianças que passavam. Pronome relativo. Sorria as crianças que passavam. Sorriam, né? Beleza. Vamos lá, deixa pra lá. Declararam que nada sabem. Condição integrante. Que alegue manifestação a sua. Advérbio de intensidade. Uma ilha que não consta no mapa. Conjunção, coordenada, explicativa. Ui, papai, que coincidência. Que coincidência. Olha a atenção. Assinale a alternativa cuja relação é incorreta. Cuidado com isso. O cara às vezes nem percebe. Correta, marca logo o item A, que está correta. Ele quer a incorreta. Então, na minha concepção, a incorreta é o item D. Por que é D? Vamos lá. Como que eu vou saber que o que é pronome relativo? De duas maneiras. Quantas maneiras? Duas. Repita aí. Quantas maneiras? Duas. Primeira maneira. Uma ilha a qual não consta no mapa. Trocou o que por a qual, então esse que é um pronome o quê? Relativo. Flau, existe outra maneira? Existe. Pega o verbo que vem depois do que e faça a perguntinha o que ou faça a perguntinha quem. Se a resposta estiver antes, é pronome relativo. Uma ilha que não consta no mapa. O que não consta no mapa? Uma ilha, ó. A resposta veio antes. Então, esse quezinho nada mais é do que um pronome relativo. Flauzino, diga, parceiro. Você prefere qual? Eu, particularmente, prefiro fazer por o qual ou a qual. Eu. Mas cada um escolhe a sua. Flau, diga aí, parceiro. Quando o que é advérbio de intensidade? Isso eu não sei não. Ah, sabe não? Deixa eu colocar aqui então. Sem título. Vamos apagar aqui o bagulho. Vai, meu filho, apareça aí. Apareça. Limpar anotações. Vamos embora. Você pode fazer assim, de duas maneiras. Primeira, o que é advérbio de intensidade quando eu troco o que pelo tão? Olha que lindo. O que é advérbio de intensidade quando eu troco o que pelo tão?
trocou o que pelo tão, é advérbio de intensidade. Volta, então, volta. Volta para a aula. Quer ver? Que alegre manifestação. Tão alegre manifestação. Tão alegre. Dá certo, ó. Tão alegre. Ó, tão alegre. Então, é advérbio de intensidade. Então, voltou. Professor, desse jeito eu não gosto não, professor. Eu prefiro de outro jeito. Então, vamos lá. O que é advérbio de intensidade quando eu puder trocar o que pelo... Quando o que se referir ao adjetivo ou quando o que se referir ao advérbio. Olha que lindo. Olha que gostosinho. Quando eu puder trocar o que, quando o que se referir ao adjetivo ou quando o que se referir ao advérbio. Ai, tá gostosinho. Tá gostosinho? Tá gostosinho. Então, bora. Aula. Flauzino, Bora. Diga aí, parceiro. Flauzino, diga. Como eu vou saber que o que é uma conjunção integrante? É trocar por isto. Declararam isto. Tranquilo? Beleza. Vamos passar para a próxima, que estão chamando aqui minha atenção aqui. Vambora. No período, o povoado do século XX está a bordo de uma vida desgastante, cheia de imprevistos. Pronto, inconvenientes. A preposição em realce, que é o a, está indicando a relação de... Olha para mim. Tem um cara chamado Napoleão Mendes de Almeida que ele condena você decorar as preposições. Que sentido? O a é lugar. O com é companhia. Segundo Napoleão, as preposições podem mudar de sentido no contexto que ela está inserida. Por quê? A preposição com pode indicar companhia, mas olha que legal. O poço secou com calor. É companhia? Não, é a causa. O poço secou por causa do calor. Tranquilo? Então tem que ter cuidado, parceiro. Então o que eu faria? A preposição ela vai ter aquela função no contexto onde ela está inserida. Vou dar um exemplo. O povoado do século XX está a bordo. Está onde? A bordo. A bordo é um adjunto adverbial de lugar. Então, esse a indica lugar, porque está inserido no advérbio lugar. Então, o gabarito é o item B de bola. Outro exemplo. Olha para mim. Ela chegou pela manhã. Esse pela indica o quê? Tempo. Porque o contexto indica tempo. Ela chegou quando? Pela manhã. Acabou. Agora, se você quiser decorar todas as preposições e o que cada uma indica semanticamente, também pode fazer. Mas saiba que o seu concorrente não vai estar decorando isso tudo e vai acertar igual você acertou. Como eu costumo brincar com meus alunos, né? O pior é não passar. Não passar é muito ruim, claro. Mas olha o pior, é o cara não passar e ver uma pessoa que ele acha que é menos capacitado que ele passar. Pô, o cara estudou menos que eu e passou eu não? Meu filho, é concurso público, parceiro. Tá? O cara tem que estudar banca. Estudar o que? Cai. Como diz William Douglas. Concurso público é feijão com arroz. Estude o que? Cai. O que não cai, aprenda depois. Partiu. Bora, menino. Bora, senão a negada me mata. Estou chamando a minha atenção aqui direto. Na frase, você é que pensa que a vida flui segundo as leis do poder. Você pensa que a vida flui segundo a lei do poder? Então, ó, o que é que, foi que, será que, seria que, a gramática pode chamar de partícula de realce ou partícula expletiva. Prof, diga, pai, como é que eu vou saber que esse troço aqui é partícula de realce ou expletiva? Fácil. Tira o é que? Tira. E leia a frase. Se a frase continuar com o mesmo sentido, é partícula de realce. Bora. Você pensa que a vida flui segundo a lei do poder? Ó, tirou e manteve o sentido. Tem a partícula de realce. Vaza.
Ixi, agora pronome relativo e condição integrante. Ó, é fácil. Pensa é um verbo. Pronome relativo substitui o nome, o substantivo. O que se refere ao verbo. Então, já sabe que não pode ser pronome relativo. Você pensa isto. Você pensa isto. Então, é uma conjunção integrante. D de dadinho, D de doidão, tá certo? Eita, professor! Professor, diga aí, parceiro, diga aí. Dá pra fazer outra? Dá. A reação do adversário foi tomada. Não, aqui é tamanha. Tamanha. Então, quando eu tenho tamanho, tal, tão, tanto, e depois o que, eu só posso ter uma consecutiva. Gabarito, qual é? Cadê? C de coração selvagem. Tranquilo? Olha pro Flauzino. Acabou. A negada puxou minha orelha hoje. Flauzino, perdeu muito tempo explicando. Flauzino, mais exercício, Flauzino. Mas se você bem não souber, não adianta fazer exercício. Tranquilo? Beleza? Vou aqui bem rapidinho tomar um chá aqui com a minha amiga que grava comigo. Uma menina muito legal, uma menina muito boa, assim, uma menina muito simpática, tá? E já eu chego aí. Valeu, pessoal. Beijinho, beijinho. Flau. Fui. Desapareci.